O novo técnico do Vasco vai dar certo? Antes disso, a gente tem que passar a limpo o trabalho anterior e pensar aqui numa gestão de crise. Porque a questão não foi falta de continuidade dessa vez. O Maurício Barbieri já dava sinais que precisava ser demitido desde o primeiro semestre. O trabalho do Barbieri dava sinais de que não avançava, independente de resultados. A torcida do Vasco criticava como o time não conseguia evoluir e a falta de identidade de jogo. Se for pensar em continuidade, talvez se tivesse mantido o Jorginho, ele teria mais casca para segurar a bronca e aguentar tanta responsabilidade. A gente sabe que a pressão e a expectativa no Vasco esse ano ia ser grande. Isso sempre gera problemas de comunicação e conflito de vestiário. Então tinham que ter pensado em um técnico que aguentasse tudo isso. Um treinador linha dura que percebesse a falta de sintonia com a diretoria ou com a imprensa ou com a torcida. Para contornar o ambiente e baixar a poeira quando a situação está conturbada, e evitar um impacto direto no desempenho em campo. Faltou ouvir a torcida também. A torcida é uma parte fundamental e representa a voz do que está acontecendo dentro de campo. Se a diretoria não leva em consideração preocupações da torcida, e as críticas da imprensa também, isso pode levar à insatisfação e frustração dos torcedores, gerando um clima negativo e perda de confiança dos jogadores. Agora, para evitar uma nova demissão e contornar a situação que o Vasco vive, o novo técnico vai ter que levar em consideração os seguintes pontos. Primeiro, compreender a cultura e história do clube. Um treinador recém-contratado deve se ligar na cultura, os valores e a história do Vasco. Deve entender que o torcedor não aguenta mais batalhar contra o rebaixamento. Ter um discurso de que é inaceitável o Vasco no Z4. Isso ajuda a estabelecer uma conexão com a torcida e a entender as expectativas do clube em relação ao desempenho da equipe. Futebol brasileiro é sempre pressão. Então é gestão de crise. É gerenciar expectativas de um clube grande. O treinador deve estar preparado para lidar com essa rotina pesada, trabalhar com a diretoria e a torcida para estabelecer expectativas realistas e manter uma mentalidade equilibrada mesmo em momentos desafiadores. Depois, tem que analisar e avaliar o elenco, e se virar com o que tem. Não é chegar e pedir novos jogadores, sair batendo de frente com o diretor de futebol. Vai com calma. Tem que identificar os pontos fortes e fracos, além de analisar a dinâmica coletiva da equipe. Saber se adaptar ao clube e não exigir que o Vasco se adapte. É um trabalho no meio do caminho, então tem que aceitar a realidade que vai aparecer. Outra coisa, tem que estabelecer uma filosofia de jogo clara. Basicamente, não pode dar uma de professor Pardal. O treinador deve definir uma filosofia de jogo e um estilo de jogo coerente que estejam alinhados com as características dos jogadores e com as metas do clube. Forçar um novo método de trabalho ou um novo esquema tático goela abaixo vai gerar atrito. Tem que entender essa visão e pensar em resultados. O foco agora não é implementar um novo modelo, é ter uma filosofia de jogo clara para ganhar pontos. Tem que mostrar que há um plano em andamento e evidências de evolução. Só isso pode ajudar o técnico a ganhar tempo e apoio da diretoria e da torcida. Um novo treinador deve ser capaz de demonstrar progresso e resultado tangível em longo prazo, mas em curto prazo também. Isso pode ser através de melhorias no desempenho da equipe ou no avanço dentro da tabela. Mas tem que se mexer. O processo é importante, resultadismo estraga um time. Mas não adianta, tem que se adaptar-se às circunstâncias. Um treinador inteligente também tem que ser flexível e capaz de se adaptar a um cenário complicado, às mudanças de situações, às lesões de jogadores importantes, às cobranças, ao calendário de jogos apertado, às adversidades de pegar um time no meio da temporada. É importante ajustar táticas e abordagens conforme necessário. Já dizia Joel Santana, tem que ser estrategista. Falando no Papai Joel, o novo técnico obviamente tem que impor moral, mas também tem que construir um bom relacionamento com os jogadores, como Joel Santana fazia como ninguém. A construção de um relacionamento sólido e respeitoso com os jogadores é fundamental, sem expor o grupo. Isso envolve ter cuidado com seu comportamento, suas opiniões, fornecer feedback construtivo, estabelecer metas individuais e coletivas, e criar um ambiente de trabalho positivo que estimule o comprometimento e a motivação. Então, se vier o Pesolano, é treinador estrangeiro, alguém tem que passar para eles o peso e a história do Vasco. Porque técnico estrangeiro, às vezes não compreende essas questões. O pessoal tá falando que Rogério Ceni pode ser um plano B e, no São Paulo, as informações é de que ele gerava muito problema interno. Será que ele vai construir um bom relacionamento com os jogadores? Já falaram em Roger Machado também. Ele melhorou muito nessa questão de pegar o trabalho em andamento, mas antes ele só aceitava trabalho no começo de temporada. Agora, tem de aprender a se virar com o que tem e com planejamento rápido.